Olá, aluno do sexto ano, seja bem-vindo à nossa aula. No vídeo de hoje nós vamos contemplar os assuntos da semana 3 e 4, ok? O tema de hoje é transformações das paisagens rurais e urbano-industriais. Antes da gente começar, a gente precisa relembrar os conceitos que a gente viu lá desde a semana 1, certo? Nós viemos falando nos últimos tempos sobre o conceito de paisagem, não é? Então eu preciso relembrar o que é paisagem, que é tudo aquilo que eu consigo perceber com os meus sentidos num determinado momento, certo? Lembra lá que a gente classificou as paisagens em naturais e culturais, ou antrópicas, ou humanizadas, tá? Se você não lembra disso, pausa esse vídeo agora, assiste o vídeo 1 primeiro e depois volta aqui, tá bom? É muito importante que vocês entendam o conceito de paisagem pra gente dar prosseguimento aqui, ok? Além da classificação das paisagens, é importante a gente lembrar que as paisagens estão em constante modificação, né? Se eu estou olhando uma determinada paisagem num minuto, no minuto seguinte ela pode não ser mais a mesma. Elas estão sendo sempre modificadas, ou pela ação do homem, que é bem comum, ou pela ação da natureza, né? E ela pode ser modificada em vários ritmos. Pode ser modificada de uma forma lenta, ou pode ser modificada de repente. Coloquei aqui para vocês exemplos para a gente entender essas mudanças, né? Essa primeira imagem aí que eu coloquei para vocês é o Grand Canyon, nos Estados Unidos. É um exemplo de uma mudança feita pela natureza ao longo de milhares e milhares de anos aí. O que aconteceu aí? Um rio corria por essa região, corre por essa região e vai escavando o seu leito, fazendo com que ele fique cada vez mais fundo. Então ele vai escavando aí onde a rocha se encontra menos resistente, né? E fazendo esse desenho aí no relevo, tá? Provavelmente daqui a mais alguns milhares de anos essa paisagem vai estar bastante modificada, porque essa mudança não para, né? Essa próxima imagem é outra mudança feita por ações da natureza, mesmo que eu estou dizendo de um espaço urbano, né? A gente está vendo a cidade de Houston também, nos Estados Unidos, o antes e o depois de acontecer um furacão, tá? Então, olha só, de repente, numa tarde ou numa manhã, toda essa estrutura que você está vendo se modificou, ficou embaixo d'água, né? Então essa é uma alteração da minha paisagem que foi feita de uma velocidade que a gente considera rápida, né? Um vulcão que entra em erupção, né? Um terremoto, todas essas ações da natureza têm a capacidade de mudar a paisagem quase que instantaneamente, ok? E quando eu falo de paisagens modificadas pelo ser humano, eu tenho aí a imagem das pirâmides do Egito, né? Que foram construídas por uma civilização, né, os egípcios, e levaram aí centenas de anos para que ficasse dessa forma. E durou até hoje, né, pessoal? Isso daí é uma das grandes maravilhas do mundo antigo que ainda existem. Ou seja, foi uma modificação lenta dessa paisagem, que era apenas um deserto antes, feita pelo ser humano. Já essa outra imagem mostra uma demolição, né? Essa é uma ação que o ser humano faz em que, em algumas horas aí, ele pode destruir um prédio, uma cidade, dependendo da quantidade de pessoas, né? Então, tá aí a ação do ser humano. Dois exemplos para você. O primeiro, uma modificação lenta, e o segundo, uma modificação mais rápida. Bom, depois que eu relembrei o conceito de paisagem, eu vou focar aqui com vocês nas paisagens culturais, que são aquelas que são modificadas pelo ser humano, certo? Mas por que esse ser humano ele vai alterar a paisagem? Por que ele faz essas modificações? Sabe me dizer? O ser humano, gente, é uma espécie de animal que tem uma habilidade incrível de modificar o meio para se adaptar às suas necessidades. As outras espécies, de modo geral, elas sempre procuram se adaptar ao meio, né? Então, elas adaptam suas necessidades ao meio. O ser humano, de uns tempos para cá, na sua evolução, ele aprendeu a modificar o meio para que ele atenda às suas necessidades básicas, como moradia, alimentação e proteção, né, que eram as essenciais, e depois ainda as outras necessidades que a gente considera não essenciais, como o lazer ou o conforto, né? E como é que o ser humano modifica essas paisagens? Através
de uma força específica que a gente chama de trabalho, tá? Tá aí a definição para você, ó. Trabalho é o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Então, são as atividades que ele realiza para transformar ali uma coisa em outra. É a energia que o ser humano investe para que seus objetivos sejam alcançados. Veja bem que é diferente de eu falar emprego, né? Um emprego é um cargo que a pessoa tem numa determinada empresa em troca de salário, por exemplo, tá bom? Então, toda essa modificação que o ser humano gera sobre o espaço, a gente cria aí um novo conceito, um pouco mais amplo do que aquele de paisagem. Porque quando eu penso em paisagem, eu penso quase que numa fotografia, né? Porque é o que eu vejo com os meus olhos, sinto com os meus sentidos num determinado momento. Então, uma fotografia, por exemplo, ela capta bem um momento daquela paisagem. Lembra lá no vídeo 1 que eu coloquei a cidade de Uberlândia antes e depois, né? Coloquei ela antigamente e nos dias atuais. Se trata do mesmo espaço, mas em momentos diferentes. Então, são paisagens diferentes, ok? Então, quando eu falo de espaço geográfico, esse novo conceito que eu preciso que vocês entendam, eu estou incluindo aí, além dos elementos culturais e dos elementos naturais, a interação do ser humano com esses elementos, a constante modificação. O espaço geográfico, ele leva em conta toda a dinâmica construtiva do ser humano. Então, ficou aí nesse conceito, ó, que é o produto das relações sociais do ser humano com a natureza. Como assim relações sociais? As relações políticas, econômicas, culturais, religiosas, tudo isso acontece no espaço, né? Se eu vejo uma paisagem, tem tudo isso rolando naquela paisagem e se modifica de um tempo para o outro. Então, para eu conseguir considerar tudo isso em conjunto, eu chamo esse espaço de espaço geográfico. Então, é todo o espaço da superfície terrestre que o ser humano ocupa e transforma direta ou indiretamente, ok? Aí o aluno fala assim pra mim, entendi, espaço geográfico é todo aquele espaço que o ser humano vive, ocupa e transforma, só não entendi o direto e indiretamente. Essa é uma dúvida bem comum. Olha só, diretamente, pessoal, uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, quando o ser humano constrói cidades. É uma forma que você tem condições de comprovar a presença dele ali. Eu estou interessado em construir, eu vou lá, construo ou pago alguém para construir, enfim, estou ali diretamente contribuindo para que essa ação ocorra, né? Ou a pecuária, por exemplo, eu estou ali com a minha criação de gado, né? Diretamente. Agricultura, estou fazendo plantio, todas essas ações a gente consegue de forma objetiva identificar elas e associar a minha ação, a minha interferência como ser humano. Quando eu digo indiretamente, é mais através de alguns hábitos, especialmente o consumo. Quando eu consumo um produto, pessoal, esse hábito ele vai gerar interferência no meio, às vezes não diretamente, certo? Às vezes, por eu estar consumindo uma coisa, eu não tenho noção de todo o processo que foi realizado antes daquele momento para que aquele produto chegasse até mim. Então, a minha ação foi consumir um produto, mas essa ação gerou uma série de processos que modificaram o espaço e eu não percebi. Não está no meu campo de visão, ok? Como assim, professor? Imagina que você está entrando lá no supermercado e você se depara ali com uma barra de chocolate. Aí, vou comprar essa barra de chocolate. O que acontece? Eu não percebo que para essa barra de chocolate existir, em algum momento, qual que é a matéria-prima do chocolate? A principal, não a única, hein, gente? Tem um monte de coisa nesse chocolate aí. Mas a matéria-prima principal mais conhecida aí, o cacau. Então, tive que ter uma plantação de cacau. Esse cacau precisou ser processado numa indústria. Então, eu tenho uma indústria. Essa indústria, ela causa poluição, ela gera emprego, ela movimenta a renda, ela movimenta uma comunidade. Esse chocolate, depois de pronto, ele precisa ser armazenado em algum lugar.
Então eu vou ter lá um galpão refrigerado. Isso assim, eu tô falando bem simples, porque tem muito mais processos dentro que a gente não conhece. Depois de refrigerado, esse chocolate ele vai ser transportado para o supermercado, para um distribuidor antes ainda, depois para um supermercado, até que eu vou encontrar essa barra ali na prateleira, que já passou pelo setor que faz as compras, que já passou pela pessoa que organiza as prateleiras, certo? Então são vários processos que ocorrem até que esse produto chegue até a minha mão e que eu vou apagar ele e que eu vou continuar aí gerando modificações. O que eu vou fazer com essa embalagem? Eu vou reciclar ela, vou jogar ela na rua. Entende? Toda a ação do ser humano gera aí uma alteração no espaço. Nesse caso, eu gerei, além da ação direta de comprar o produto, várias ações indiretas que alteraram o espaço antes mesmo de que eu consumisse o produto. Então, para transformar esse espaço ao longo do tempo, o ser humano vai desenvolvendo técnicas e vai evoluindo essas técnicas, né? Então, se você vê as formas de fazer as coisas no passado, você pode falar, nossa, como que esse povo fazia desse jeito, né? Mas era importante para que as pessoas vissem, olha, tal coisa pode melhorar. Uma coisa, você olhar, por exemplo, a forma de captar imagem no passado. Os primeiros filmes, documentários, fotos eram todos em preto e branco, às vezes embaçado, e não tinham som. Com o tempo, foram estudando e foram vendo formas de, opa, dá pra colocar som aqui, só que tem que gravar separado. Não, agora já dá pra fazer tudo junto. E por fim, aí conseguiram a tecnologia que era capaz de captar as cores. Então o tempo vai passando e com base em uma ferramenta existente, o ser humano estuda, aperfeiçoa ela, até que se chegue a uma tecnologia melhor, tá? Então eu vou entender aí, ó, a técnica como modo de fazer, ou conhecimento, né, para fazer as coisas, e as tecnologias como os equipamentos e os sistemas que são utilizados aí para executar as técnicas. Por exemplo, eu estou fazendo aqui uma videoaula. Qual é a técnica que eu estou utilizando? Eu estudei, eu preparei, eu estou aqui conversando, estou mostrando exemplos. Essa é a minha técnica de dar aula. Qual que é a tecnologia que eu estou utilizando hoje? Estou utilizando o meu computador e o meu celular. São os instrumentos pelos quais eu estou fazendo a minha técnica valer, né? Sem eles, provavelmente eu poderia aqui ficar dando aula, mas sem o celular para me gravar, sem o computador para eu montar os meus slides, a gente não conseguiria, vocês não conseguiriam me assistir, ok? Aqui eu coloquei só alguns exemplos de técnicas para que vocês percebam. Aqui a gente tem a técnica de construção civil, com todos os equipamentos importantes aí para sustentação de um prédio. Em seguida, a gente tem técnicas diferentes de plantio. Uma delas em céu aberto, né, arando a terra aí. E a segunda, provavelmente, uma planta que é mais sensível, que provavelmente não pode tomar chuva e sol diretamente. Então, colocaram aí uma outra técnica de plantio uma estufa, né? E, por fim, a técnica de geração de energia, tá? E aí a melhoria dessas tecnologias, dessas técnicas, foi permitindo com que o ser humano ocupasse aí cada vez mais áreas da superfície terrestre. Tanto que nós já dissemos, quase não existem áreas inteiramente naturais. São apenas algumas áreas protegidas ou de muito difícil acesso. O restante todo o ser humano já transformou em paisagem cultural e a gente pode denominar aí como o espaço geográfico. São áreas transformadas pelo homem e ainda em constante transformação, tá bom? Compreendido esse conceito, vamos ver aí qual que é a diferença então dos espaços urbanos e dos espaços rurais. Ambos estão dentro ainda da perspectiva do espaço geográfico, tá bom? O que vai diferenciar um do outro? A gente até já falou no vídeo 1 também um pouquinho disso daí, tá? Olha aqui, coloquei para vocês 4 pontos aí a respeito dos espaços urbanos. O primeiro é que ele é um território de práticas políticas e um lugar das visões do mundo e mediações culturais. Nossa, que tanto de coisa, né? Gente, é o lugar onde o ser humano desenvolve ali as suas capacidades culturais. Estou dizendo que não tem cultura no meio rural? Não estou dizendo isso.
Estou dizendo que no espaço urbano a gente tem essa concentração. Por exemplo, quando eu falo de museus, quando eu falo de teatros, quando eu falo de toda manifestação cultural, de modo geral, as cidades, os espaços urbanos possuem uma maior concentração. E quando eu falo de práticas políticas, eu quero dizer que onde é que é a prefeitura de uma cidade? Fica na zona rural ou na zona urbana? Fica em áreas urbanas, tá? Tô dizendo que não existe nenhuma cidade que a prefeitura fica na área rural? Não tô dizendo isso, tá bom? Entenda que a gente tá falando de um conceito geral, ok? O segundo aí, ó, alto nível de ação antrópica. Olha essa palavra, antrópica. A gente já falou sobre ela, tá? É tudo aquilo que é referente à ação do homem. Então eu posso dizer que é uma ação uma ação humanizada, uma ação cultural ou uma ação antrópica, ok? Nas cidades, a gente tem mais áreas modificadas pelo ser humano. Nas fazendas, nas áreas rurais, a gente ainda tem muita parte que tem somente elementos naturais. A gente ainda tem muita floresta, rios, né? Tem elementos culturais também, tem ação antrópica também, mas quando eu comparo um com o outro, no ambiente urbano a gente vai ter mais ação antrópica, ok? É centrado na realização das atividades do setor secundário, as indústrias. E terciário, comércio e prestação de serviços. Então, o espaço urbano, ele não é um setor que produz as atividades primárias. Por exemplo, eu posso até ter uma horta na minha casa, né? Falar, vou fazer agricultura na minha casa. Mas, de modo geral, não é a atividade principal existente nos espaços urbanos, tá? A gente vê indústrias, né? A gente vê setores industriais, a gente vê um setor de comércio, né? O comércio é muito forte, os shoppings, né? As áreas centrais, até mesmo nos bairros, né? E o prestador de serviço, que é aquela pessoa que vende a sua força de trabalho, que é o professor, o médico, o lixeiro, tá? E o último tópico aí é muito interessante. Ele está me dizendo o seguinte, que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que fazem todos os estudos aí em questão da população brasileira, ele considera como urbano apenas os espaços que têm mais de 20 mil habitantes. Então, abaixo disso, são comunidades rurais, ok? Já os espaços rurais, coloquei aqui 3 pontos para a gente discutir. Ele tem a menor alteração antrópica, quando eu comparo com o espaço urbano, é o que a gente estava dizendo, né? Eu vou ter aí áreas com mais elementos naturais. Ele tem uma concentração nas atividades primárias. A atividade primária é toda aquela que o resultado dela é matéria-prima para outra etapa, que no caso ali veria a indústria, né? De transformação. Então a gente tem aí a agricultura, plantio aí de alimentos, produtos de origem vegetal. A pecuária, a criação de animais e o extrativismo, né? Especialmente aí a extração de minérios, mas a gente tem o extrativismo vegetal e o animal também, tá? Todos esses produtos, eles podem ser consumidos in natura, né? Se eu plantei lá o arroz, eu posso consumi-lo. Ou eu posso transformar isso em outra coisa. Se eu plantei o arroz, eu posso transformar ele lá na farinha do arroz. O milho eu posso transformar em óleo, certo? E a baixa concentração populacional. Gente, a gente não tem várias pessoas vivendo perto na zona rural. Posso até ter pequenas comunidades rurais, mas a gente viu ali no tópico anterior, né? Se passou de 20 mil pessoas, já virou o quê? Um espaço urbano. Então, para ser espaço rural, são áreas ali com menos pessoas vivendo em conjunto, ok? E toda essa interferência do ser humano nos espaços, seja no urbano ou seja no rural, geram aí os chamados impactos socioambientais, que podem ser positivos, mas que a gente vai dar uma ênfase aqui para os negativos, tá? No caso dos impactos socioambientais urbanos, eu coloquei para vocês 4, ó. O crescimento desordenado das cidades, né? Então, assim, às vezes a cidade cresce muito rápido sem planejamento. Ou seja, pessoas com baixas condições de renda, por exemplo, podem ir viver em áreas que não são próprias, vão surgir aí as primeiras favelas, né? O processo de favelização, por exemplo. A poluição dos rios,
muitas cidades do Brasil não têm um tratamento de esgoto adequado e acaba jogando ali no rio esses resíduos, né, esses efluentes aí resultantes do esgoto, né, do esgotamento sanitário. A má disposição dos resíduos sólidos, né? Quando eu falo em resíduos sólidos, eu tô falando ali do lixo, né? Do lixo e daquele que não é lixo, que poderia ser reaproveitado, mas acaba indo junto ali com o lixo, né? Muitas cidades não têm um local adequado, um aterro sanitário. Nossa cidade tem, né, em um bom, inclusive, mas nem todo lugar tem. Tem lugar que ainda é esses lixões, assim, com lixo a céu aberto, fica lá poluindo o solo, o ar, né? E aí eu coloquei também para você a poluição atmosférica pelas indústrias, né? Então a concentração de atividades industriais acaba ali gerando a poluição do ar. Quanto aos impactos socioambientais na zona rural, coloquei 3 aí. Tem gente que acha que não, que na zona rural é tudo muito maravilhoso, lindo e calmo e os passarinhos cantando, né? Alguns lugares são, mas de modo geral a gente também tem problemas lá. Como, por exemplo, o uso de agrotóxicos, né? As plantações, as lavouras aí recebem uma quantidade grande de veneno. Às vezes, pessoal, são agrotóxicos não controlados. Às vezes se trata de compostos químicos muito fortes que acabam aí poluindo, além do alimento que a gente vai consumir, o solo, porque aí chove, esse agrotóxico vai entrar junto com a água no solo, vai acabar nos rios. Então, além de poluir o solo, você já de quebra polui o rio, tá? A questão do desmatamento desordenado. Então, para atividade de extrativismo especialmente, acontece, ou para expandir a agricultura. E, por fim, o êxodo rural. Êxodo significando aí saída. Eu quero falar da saída das pessoas do campo, porque nos últimos tempos o campo vem sofrendo aí uma modernização, né? Eu tenho máquinas cada vez mais modernas que vão realizar o trabalho aí que eu precisava antes de várias pessoas para fazer. Então essas pessoas às vezes acabam ficando sem trabalho e precisam partir para cidades em busca de um novo trabalho, ok? Lembrando, pessoal, a agricultura é um setor essencial aí para a manutenção das cidades, né? A maior parte dos nossos alimentos vem do pequeno produtor rural. E esses procedimentos, usar o agrotóxico e tudo mais, às vezes acaba sendo necessário. Mas é importante que se tenha o devido controle do tipo de produto que está utilizando, da quantidade dos produtos que está se utilizando. E é por isso que, na dúvida, a gente dá preferência aí para produtos que a gente considera orgânicos, que não precisa de nada disso aí para o consumo, tá bom? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, fala comigo aí nos comentários, me chama no privado, tá bom? Façam as atividades da semana 3 e 4 baseadas nesse vídeo. Se precisar, volte no vídeo número 1, ok? Essa semana deve ser liberado o novo PET aí, pra gente dar início a um novo ciclo de estudos, ok? Conto com vocês para fazer essas atividades, me enviem através do link que passei para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.